No meu ponto de vista, o grande diferencial do Joomla 1.6 sobre o Joomla 1.5 é o controle de acesso de usuários, né? Que a gente chama de ACL, que traduzindo para o português significa Lista de Controle de Acesso. No Joomla 1.5 você tinha 7 grupos fixos para você poder administrar o seu site, tanto da parte de gerenciador quanto da parte de usuário final. Então, ou seja, o público, né, o internauta, você tinha o internauta público, que é aquele que não precisa de registro nenhum no seu site, aquele cara que entra e vê o conteúdo do site. Você tinha o usuário registrado, que era um usuário que tinha que ter um cadastrozinho dentro do seu site para ele poder acessar uma determinada área do site. O autor, editor e publicador, que também eles precisavam ter um acesso no site, um login, para eles poderem acessar o site e poder publicar um artigo, editar um artigo. E também a classe de gerenciadores, né, os administradores do site, onde você tinha o gerente, o administrador e o super administrador. Isso era na versão Joomla 1.5. Já no Joomla 1.6, você tem grupos ilimitados, você cria o grupo de acordo com a necessidade do seu site. Então isso é bem interessante porque você tem uma gama de opções gigantescas para você trabalhar. Uma coisa que eu posso dizer para você que está começando agora no Joomla, ou para você que já conhecia o Joomla 1.5 e vai trabalhar com o Joomla 1.6, que o ACL ele vai muito da sua imaginação, da sua capacidade e experiência em trabalhar com sites. Então o usuário novato ele vai ter como base a explicação que eu vou dar. Mas o usuário experiente, assim que eu terminar minha explicação, você já vai ter em mente outras formas de usar a ACL. Como eu estou dizendo, a ACL no Joomla 1.6 ela tem níveis ilimitados. Então vamos imaginar como isso seria útil no desenvolvimento de um site. Suponha que eu esteja fazendo um projeto, nós estamos fazendo nesse DVD um projeto para uma agência web. A intenção, na verdade, não é fazer um site para uma agência web, mas sim ensinar vocês a serem capazes de construir sites em geral, né? Então eu dei um exemplozinho de fazer um site de uma agência web. Mas seria interessante você pensar em algo grande, porque o Joomla é para fazer portal. Ele é um CMS. Na minha opinião, eu já trabalhei com WordPress, mas para mim, se for comparar o Joomla com o WordPress é para se fazer blog. Blog seriam sites pequenos, ou sites amadores, ou sites pessoais, né? Já no caso do Joomla, o Joomla já é para fazer portal, para fazer projetos muito maiores. O Joomla 1.5 ele chegou a uma maturidade que tudo que você pensar em colocar no seu site existia para ele, né? Até a ACL já existia uma ACL para você instalar no Joomla 1.5. Só que o Joomla 1.6 veio com ela muito mais aperfeiçoada e através disso tornou esse trabalho de uma forma mais, digamos assim, dinâmica e limitada. A dificuldade que eu sinto hoje, como faz aí cerca de um mês e pouquinho que foi lançado o Joomla 1.6, a dificuldade que eu tenho hoje é encontrar componentes porque ele está muito recente. Lá por março, por exemplo, você já vai encontrar uma infinidade de recursos para você baixar no Joomla.org. E outra dificuldade que eu tenho tido no Joomla 1.6 é para encontrar um template para o Joomla 1.6 de forma que ele seja eficiente. Não apenas um template belo, mas um template que seja eficiente. No Joomla 1.5 você encontra isso, nossa, aos montes. No Joomla 1.6 ainda está difícil você encontrar. É só comprando mesmo, pagando um template aí em torno de 80 a 100 reais, você consegue comprar um template aí dessas empresas que fabricam templates e são templates excelentes. Mas voltando à ACL, a gente tem que imaginar o seguinte: não interessa o tipo de site que você for fazer, né? Você tem que saber trabalhar bem com essa questão da ACL. Se você está fazendo um site de agência, como esse projeto que eu sugeri aqui para o site, às vezes você nem vai precisar de um controle, de uma ACL aí, elaborada. Simplesmente aquela ACL que já tinha do Joomla 1.5 já seria suficiente. Mas vamos elaborar algo que eu poderia utilizar isso. Eu falei também durante esse curso daquele projeto da faculdade que eu estive falando para vocês. Então imagina o seguinte: vamos supor uma faculdade pequena, que eu tenha dentro dessa faculdade os cursos de administração, pedagogia, história e matemática. Vamos supor que eu tenha só 4 cursos que eu ensine nesta faculdade. Então existem professores que dão aula nas 4 turmas, tanto na turma de matemática, na turma de pedagogia, na turma de administração e na turma de história. Como eu tenho professores específicos da turma de história, como eu tenho professores específicos da turma de administração. Então eu posso criar um nível e subníveis
de professores para que eles possam postar conteúdo no site. Então eu poderia, por exemplo, criar um grupo chamado professores. Abaixo poderia colocar um grupo chamado, por exemplo, pedagogia, um subgrupo chamado matemática, um subgrupo para cada matéria que eu estou ensinando no site. E lá eu posso dar níveis de acessos diferentes, ou seja, o pessoal que dá aula para matemática só vai ter acesso à área do site específica para quem dá aula de matemática. Então eu consigo determinar que os professores eles passem a ser colunistas do meu site, do site da faculdade, aonde ele só vai ter acesso para o conteúdo da matéria dele. Eu ainda posso limitar se ele pode editar o conteúdo da matéria dele, se ele pode apenas publicar conteúdo ou se ele pode gerenciar conteúdo no geral. Ele pode enviar, remover, publicar, editar, ele pode fazer tudo isso. Então eu posso criar níveis e subníveis infinitos. Ele parece ser bem complexo, a ACL, esse gerenciamento de grupos, de permissões, de usuários. Parece ser bem complexo. Mas na verdade vai muito da experiência. Ele é bem simples, o problema é que ele tem muitas configurações para serem feitas. E isso aí acaba dificultando o usuário inicial. Às vezes você pode até pensar assim que, nossa, é muito difícil, mas não é, gente. Não é difícil. Ele é grande, ele é complexo, mas difícil ele não é. Aí com a experiência que você vai ter no desenvolvimento de site, você vai ficando cada vez melhor na ACL e você pode desenvolver projetos aí cada vez mais, digamos assim, lucrativos para você. No caso de fazer um portal de notícias, por exemplo, eu posso criar um sistema de colunistas, onde eu tenho o pessoal que posta esporte, o pessoal que posta notícias sobre futebol, o pessoal que posta notícia sobre vôlei, eu posso colocar o pessoal que posta notícia sobre natação. Eu também posso fazer para outros tipos de notícias, por exemplo, cinema, eu posso fazer para o pessoal um nível de acesso diferente para informática, o pessoal que faz publicação sobre tecnologia. Então eu posso ter uma equipe grande de funcionários, 30, 40, 50 funcionários, ou seja, infinitos funcionários, cada um com um nível de acesso diferente, ou seja, só para o conteúdo ao setor que ele pertence. Já pensando menor, vamos pensar assim, eu em 2000 acho que foi em 2009, eu criei um site onde você podia assistir o conteúdo online. Por exemplo, igual esse DVD, só que eu não estava vendendo DVD, eu estava vendendo acesso para a pessoa assistir online. Então o que acontecia? Eu instalava o de 1.5, por exemplo, o nome do site se chamava videoaula.tv. Eu não desisti desse site, preferi vender só por DVD porque eu achei que estava dando muito problema. Mas vamos lá, vamos entender o que acontecia. Eu tinha um site principal chamado videoaula.tv. Eu tenho atualmente 14 cursos diferentes que eu vendo. Então eu poderia ter 14 níveis diferentes de usuários. Só que vamos pensar assim, como que eu fazia o acesso restrito? Por exemplo, o cara que comprou o curso de Joomla ter o acesso apenas ao curso de Joomla e não ao curso de manutenção. Eu tinha que instalar 14 subsites dentro do meu domínio principal. Então tinha lá, por exemplo, Joomla 1.5 ou digamos Joomla e videoaula.tv, um outro chamado manutenção.videoaula.tv. Então eu teria, na verdade, 15 sites diferentes. O site da loja, onde eu vendia o acesso, e o site onde o cara ia se logar. Então quando o cara queria assistir videoaula de Joomla, no site principal ele clicava Joomla e caía num subsite que era idêntico ao site principal, onde ele logava, e assim que ele logasse ele ia ter acesso àquele conteúdo. Então na verdade eu trabalhava com subsites e já hoje, com essa CL tão complexa do Joomla 1.6, eu não precisaria fazer várias instalações do Joomla, apenas faria uma instalação, criaria grupos de acesso para cada conteúdo diferente do site, ou seja, eu faria uma categoria chamada manutenção, uma categoria chamada Joomla 1.6, 1.5 e colocaria as videoaulas lá dentro, né? Só que videoaulas internas, não videoaula do YouTube. Colocava os vídeos dentro do site, abrindo pelo site. Então, quando o cara tentar se logar, ele vai ter acesso exclusivo ao conteúdo que ele contratou. Agora, se ele contratasse 2 conteúdos, por exemplo, se o cara comprasse o curso de Joomla e o curso de manutenção, eu precisaria cadastrar ele como usuário no curso de manutenção e cadastrar ele como usuário no curso de Joomla. Então, isso daria uma mão de obra muito grande.
Então o que acontece? Já no Joomla 1.6 eu posso criar um nível chamado alunos. Eu posso criar dentro do nível aluno, posso colocar um grupo aonde a pessoa ela teria acesso ao curso de Joomla. E também o usuário, no caso do Joomla 1.5, ele só teria acesso a um grupo, ou seja, ele só pertence a um grupo fixo de usuários. Já no Joomla 1.6, um usuário ele pode pertencer a dois grupos, então eu poderia colocar um único usuário pertencendo ao grupo de usuários do Joomla 1.5 e o pessoal também desse grupo também poderia ter acesso ao curso de manutenção, ou aquele usuário específico ter acesso ao curso de manutenção. Então é por causa dessa trama ser tão grande, você poder determinar que um usuário pertence a vários grupos e que um grupo possa ter usuários, né, de subníveis. Então isso aí acaba deixando confuso a utilização da ACL, mas é o que eu falei para vocês no início. Isso aí vai da experiência, da prática. Hoje eu não acho isso difícil, mas eu levei mais de uma semana em cima disso aí para eu poder entender bem como funcionava a ACL, para eu poder dizer para vocês que eu tenho domínio da coisa. Então, eu já disse para vocês lá no começo do DVD, em outros DVDs eu já falei bastante, que a pessoa que ela quer desenvolver sites, ela quer viver disso, é um ramo muito lucrativo, mas ela não vai parar de estudar nunca. Ela nunca vai poder dizer assim, eu domino a criação de site. Ela pode ter a capacidade infinita de aprender o que ela quiser, ela pesquisando e comprando cursos e pesquisando e buscando conteúdo, você vai saber fazer qualquer tipo de conteúdo, mas você nunca vai parar de estudar. E a CL, até você pegar o jeito, você vai dedicar bastante, vai estudar bastante. Às vezes projetos que você faz, eu digo assim que a maioria dos projetos que você venha a fazer, você quase não vai usar tanto assim a ACL. A ACL ela vai sim ser interessante para quando você vender níveis, por exemplo, eu estou vendendo no meu site, eu vou vender conteúdo, então eu precisaria de níveis de acesso diferentes. Ou eu tenho um site grande onde eu vou ter colunistas, eu vou dar um nível diferente de acesso para cada colunista. Então a ACL ela é bem complexa, eu vou tentar explicar ela com partes aí para vocês, espero que vocês entendam bem. E que gostem aí do curso, porque esse curso vai ter continuação, vai ter o módulo 2, já estou pensando em fazer o módulo 2 logo aí para vocês, beleza? Até a próxima videoaula.